Oi meninos, como vocês podem ver, a nossa aula agora vai começar falando da distribuição eletrônica. Então vai ter subníveis e os níveis eletrônicos, que é onde ficam cada elétron, e o diagrama de Linus Pauling. Como vocês podem ver, vão ter o núcleo do elétron e as 7 camadas eletrônicas. As 7 camadas eletrônicas é a letra K, L, M, N, O, P, Q, que são as 7 camadas. Cada uma tem a quantidade máxima de elétrons. Então, no subnível, na camada K vão ter 2 elétrons, na L 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na última camada Q 8. Essas são o número máximo de elétrons, então eu posso ter menos, mas não posso ultrapassar a quantidade desses elétrons que tem cada camada. Então, como vocês podem ver, aqui tem uma camada de energia. As pesquisas de Bohr, então Bohr foi um cientista que ele percebeu que as camadas obtidas eram um conjunto de camadas finas e supôs, então, que essas camadas estariam divididas em regiões ainda menores que eram denominadas subníveis. Então, os elétrons, eles ficam distribuídos nesses subníveis e nesses níveis de energia. Os subníveis, eles vão ter 4 letras, que é a S, P, D e F. E existe uma ordem crescente de energia. Então, quer dizer que o subnível S ele vai ter 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14 elétrons. Então, no máximo de elétrons que vai ter no subnível S sempre vai ser 2. No P, o máximo vai ser 6. No D, 10 e no F vai ser 14. Olha, os elétrons de cada átomo foram distribuídos nessas camadas segundo o diagrama dos níveis energéticos, proposto pelo cientista Linus Pauling. Então, Linus Pauling ele já fez esse diagrama, que é chamado diagrama de energia ou níveis de energia. Esse diagrama ele vai ter as camadas eletrônicas, que é K, L, M, N, O, P e Q, 7 camadas eletrônicas. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a distribuição desses elétrons nas camadas eletrônicas. Então, eu vou fazer primeiro o subnível, o diagrama de Linus Pauling, de acordo que está aqui com o livro de vocês. É esse diagrama aqui que nós vamos utilizar. Vão me desculpando aí se na hora de fazer, que eu estou gravando e fazendo a distribuição. Então, eu vou pegar primeiro, vou fazer as camadas. Então, as camadas vai ser camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, no caso, são 7 camadas eletrônicas. Cada camada ela vai ter um subnível. Então, por exemplo, vai ser, eu vou colocar a numeração delas, das camadas. Isso aí é a camada 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a camada 7. Então, essas são as 7 camadas eletrônicas. Vou começar agora a formar a primeira camada, a camada K. Ela vai ter apenas um subnível, que é o subnível S. Na camada L vai ter subnível S e vai ter o subnível P. Na terceira camada, vou ter o S, subnível S, subnível P e o subnível D. Na camada 4, eu vou ter o subnível S, o P, o D e o F. Ó, acabei confundindo aqui, é 4. Na camada 5, subnível, vai ter subnível S, o P, vai ter o D e o subnível F. Na camada 6, eu vou ter o S, subnível S, subnível P e o subnível D. E na última camada, que é a camada 7, eu vou ter subnível S e o subnível P. Então, essa daqui eu já estou formando a distribuição, o diagrama de Linus Pauling.
Cada subnível, ele vai ter a quantidade de elétrons. Então, por exemplo, no subnível S, vão ter 2. No subnível P, vão ser 6 elétrons. No D, vão ser 10. E no F, vão ser 14 elétrons. Então, essa daqui é a quantidade máxima de elétrons que vai ter cada subnível. Então, continuando. Todos que têm o subnível S, eles vão ter, no máximo, 2 elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, 2 em cada subnível S. No subnível P, 6 elétrons. Então, eu vou ter 6. No subnível D, vão ser 10. E no subnível F, vão ser 14. Então, subnível S, todos vão ter 2 elétrons. No P, todos vão ter 6. No D, todos vão ter 10 elétrons. E no F, vão ter 14. Aí, eu vou seguir a ordem de acordo com o que tem falando até aqui no livro de vocês. Ó. Eu vou sempre do menor para o maior. Então, eu vou começar na primeira camada. Então, eu vou aqui, ó, fazendo tipo essa cobrinha. Ó. Do 1S2, eu vou para o 2S2. Do 2S2, eu vou para o 2P6. Aí, vou descer até o 3S2. Do 3S2, eu vou para o 3P6. Até chegar no 4S2. No 4S2, eu vou para o 3D10. Aí, eu vou descendo 3D10, 4P6, 5S2. No 5S2, eu vou para o 4D10. Aí, eu vou 4D10, 5P6, 6S2. Do 6S2, eu vou para o 4F14. 4F14, desço. 5D10, 6P6, 7S2. E agora, eu vou para o último nível, que é do 7S2, eu vou para o 5F14. 5F14, 6D10, 7P6, até chegar aqui. Então, eu vou seguindo essa ordem, ó, dessa cobrinha aqui, para me fazer a distribuição dos elétrons. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a distribuição desses elétrons. Por exemplo, o elemento, o cálcio. Cálcio, ele vai ter 20 elétrons. Então, eu vou seguindo a distribuição eletrônica e distribuir o cálcio, que tem 20 elétrons, para me saber qual vai ser a camada eletrônica dele, a última camada, que é chamada camada de valência, onde ele vai estar na tabela periódica. Então, por exemplo, vou começar 1S2, que é a primeira camada. Então, aqui, esse número de cima aqui, ele corresponde à quantidade de elétrons. Então, eu vou contar os elétrons com esse número aqui, que é a quantidade de elétrons. 1 é a camada eletrônica, então eu vou começar na primeira camada, que é 1, e esse é o subnível da primeira camada. Então, aqui eu já tenho 2 elétrons, eu tenho que chegar até 20. Então, do 1S2, aqui mostrando, ó, do 1S2, eu vou para o 2S2, então eu vou colocar aqui. Do 1S2, eu vou para o 2S2, camada embaixo de camada. Então, 2 mais 2, aqui eu já tenho 4. Do 4S2, aí eu vou ver. Do 2S2, quer dizer, eu vou para o 2P6, ó. Comecei 1S2, 2S2, 4. Agora, eu vou para o 2P6. Eu vou seguindo aqui, ó, a linhazinha. Então, aqui do 2S2, eu vou para o 2P6. Eu vou contar quantos elétrons. Então, tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, aqui eu já tenho 10 elétrons. Para 20 ainda faltam 10. Então, eu vou continuar. Se não tá completo, eu tenho que continuar.
Do 2p6 eu desço para o 3s2. Então, eu vou colocar aqui 3s2. 10 mais 2, 12. Não tenho 20, então vou seguindo aqui, ó. Do 3s2, ó, vou seguindo a linha, vou para o 3p6. Então, eu coloco aqui 3p6. 2 mais 2, 4, mais 6. 10 mais 2, 12, mais 6, 18. Para 20, faltam 2. Do 3p6 aqui, ó, tô descendo. Então, eu vou para o 4s2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4s2. 2 mais 2, 4, mais 6. 10 mais 2, 12, mais 6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, essa daqui, camada K, L, M e N. Na camada K, tenho 2 elétrons. Na camada L, 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, 6 mais 2, 8 elétrons. E na camada N, eu tenho 2 elétrons. Essa camada aqui é a última. Então, quer dizer que o cálcio, quando vocês forem olhar lá na tabela periódica, o cálcio ele vai estar na segunda família da tabela periódica. E esse 4 quer dizer que ele vai estar no quarto período da tabela periódica. Então, ó, viu como o cálcio aqui, ó, ele tá na segunda família e no quarto período. Então, a distribuição eletrônica sai de acordo onde ele vai estar na tabela periódica. Então, ó, a letra E, subnível, o 1 é o nível e o 2 é a quantidade de elétrons. Então, vamos agora praticar mais a distribuição eletrônica, que é para a gente não se confundir. Então, eu aqui escolhi mais 3 elementos para a gente fazer a prática. O fósforo, o flúor e o potássio. Então, nós vamos fazer a distribuição dos elétrons de cada um desses aí e vamos ver se está de acordo com a tabela periódica. Então, nós vamos começar pelo fósforo. Então, quer dizer aqui que ele vai ter 15 elétrons, que é o número de prótons dele. Como ele não tem um sinal nem de positivo nem de negativo, quer dizer que ele é um átomo neutro. Então, mesma quantidade de prótons vai ter de elétrons. Então, se o número atômico dele é 15, quer dizer que tem 15 prótons. Então, ele vai ter 15 elétrons. Então, vou fazer distribuição até chegar no 15. Lembrando, vou sempre utilizar o meu diagrama de Linus Pauling, que é para me saber a quantidade de elétrons de cada um. Sempre vou começar da primeira camada, que é a camada K. Então, eu vou olhando o diagrama e vou colocando de acordo com o diagrama para dar tudo certinho. Então, eu vou começar, ó. Então, eu vou começar sempre na camada K. Então, a camada K é a primeira camada. Então, 1s2. Então, quer dizer que aqui eu já tenho 2 elétrons. 1s2. Então, ainda falta para chegar em 15. Do 1s2, eu vou seguindo o caminho 1s2, eu vou para o 2s2. Então, eu vou colocar 2s2. Aqui eu já tenho 4 elétrons. Ainda falta mais. Do 2s2, ó, eu vou para o 2p6. Então, eu vou colocar ó, 2p6, a camada junto com camada. Então, aqui eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Para 15, ainda faltam 5. Então, do 2p6, eu vou para o 3s2. Ó, 3s2. Então, aqui eu já tenho 12, ainda faltam 3. Do 3s2, eu vou seguir para o 3p6. Só detalhe, preste atenção, se eu colocar 6, eu vou ultrapassar 15. Então, aqui eu preciso de quanto? Eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Para 15, faltam 3. Então, eu vou botar só 3 elétrons. Eu não posso ultrapassar, por exemplo, subnível P6. Eu não posso ultrapassar 6 elétrons, mas eu posso diminuir. Então, aqui, como ele está precisando só de 3, então eu vou colocar 3 elétrons. Então, na camada K, L e M. Na camada K, ele vai ter 2 elétrons. Na camada L, 2 mais 6, 8 elétrons. E na camada M, ele vai ter 5 elétrons.
Se ele terminou no subnível P, quer dizer que ele vai estar desse lado aqui da tabela periódica, que é essa verde aqui, ó. Toda essa parte verde, ele vai terminar no subnível P. Então, ele terminou com 5 elétrons, ó, 5 elétrons na última camada, que é a camada M dele, que é a última, que é a camada de valência. Se ele terminou com 5 elétrons na camada de valência, que é a última camada, a camada mais externa, quer dizer que ele vai estar na família 15. Então, eu vou ver aqui qual é a família 15. Então, aqui, ó, 5A. E aqui ele terminou com quantos elétrons? Ó, com qual eu vou descobrir agora o período que ele vai estar? 3, que é esse número maior. Quer dizer que essa camada eletrônica, quer dizer que na tabela periódica ele vai estar no terceiro período da tabela periódica, ó, que é a terceira camada. Então, eu vou seguindo, ó. Então, aqui, ó, onde é que está o fósforo? Ele está no terceiro período, na família 15, ou na família 5, que é a família do nitrogênio. Então, tá de acordo com a tabela periódica. Então, quer dizer que a minha distribuição ela tá correta. Agora, vocês vão fazer a distribuição do potássio e do flúor. Então, vocês vão fazer e vão me mostrar quando estiverem fazendo para me saber se está correto. Aí vocês vão me enviar, viu? Muito obrigada. Desculpa aí a gravação, porque é a primeira vez.